Abra ela comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo número 4, versículo de número 11 em diante. Eu quero falar de 6 ações da palavra de Deus na nossa vida. Tempos que nós estamos vivendo, tempos desafiadores, tempos de angústia. Existem promessas de Deus para nós, e nós precisamos ficar muito atentos. E esse livro que você está segurando, ou que você está lendo ele, seja num aplicativo, ele é muito especial. Deus não só nos ama, como também no seu amor registrou coisas muito especiais para nós. E nesse texto que nós vamos ler, a partir do capítulo 4, na minha Bíblia diz assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. Ou seja, todos nós estamos caminhando para um local. Quer você compreenda isso ou não, nós estamos indo para um destino final. Mas esse destino final, ele segue uma orientação que Deus estabeleceu, que para nós chegarmos nele, existem algumas condições. Nós podemos estar todos dentro do mesmo barco, mas o destino de alguns pode ser distintos. Porque depende de como nós acolhemos a palavra que Deus já de antemão nos anunciou. Então o texto começa dizendo assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há, preste atenção, não há criatura que não seja manifesto a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ah, Jesus, o que seríamos sem ela? Pois foi por meio dela que todas as coisas foram criadas, inclusive nós. Jesus, nós te glorificamos que nessa noite nós não venhamos sair da mesma maneira que entramos, mas que possamos ser trabalhados pelo poder da tua palavra e vivificados nela, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. O texto começa dizendo assim: esforcemo-nos. Você percebe que tem coisas das quais Deus de antemão anunciou que pertence a Ele fazer. Por exemplo, a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. Mas há um pitaco de orientação que Deus coloca sobre a importância de nós participarmos desse projeto. E o texto começa dizendo que nós devemos nos esforçar. Você vai perceber que na vida tem coisas que, se você não te esforçar, você não consegue elas. Por exemplo, aqui, quem já tentou fazer um regime aqui? Tentou. Não quer dizer que teve êxito. Porque se você disser, eu vou fazer um regime, e você não te esforçar, você cai no primeiro pudim que aparecer. Pode ter certeza. Quem aqui está fazendo academia? Quem já fez academia? Maior o número. E por que parou? Ah, porque não deu para me esforçar tanto. Eu fui até um certo momento, mas sabe, começou a doer tudo. E aí eu pensei, para que esse sacrifício? Não preciso disso. E parei. Bom, a palavra de Deus também vai exigir algumas coisas da nossa parte. Uma delas é que nós nos esforçamos.
que nós sejamos determinados, porque se não formos determinados e esforçados, nós podemos ficar pelo caminho. E o texto vai falar sobre desobediência. Então significa que se eu não me esforçar no que Deus está me estabelecendo, eu posso estar irreverente para com as coisas de Deus e desobediente. Então há uma parte pelo qual Deus espera de nós, que é nos esforçarmos. E aí nós vamos entender o processo. Diz aqui no verso 12: porque a palavra de Deus é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. E por que ela é viva? Porque ela é Cristo. Significa, é o único livro que você lê na presença do autor. Mas não de um autor que um dia existiu, de um autor que existe, que está vivo e é permanente. Então, quando diz aqui que a palavra de Deus é viva, logo em seguida diz que ela é viva e eficaz. Tem muitas coisas que você percebe que elas não são eficazes, sabe? Tem coisas que você compra. Um dia eu vi na internet, estava passando no Instagram e no Facebook, uma mangueira de jardim. E aparecia a mangueira de jardim com aquela pressão de água que cortava até uma melancia. E eu juro que me interessei. Eu disse, para você limpar a calçada, tirar limpo, deve ser perfeita. Aí minha irmã mais velha esteve conosco no ano passado. E aí eu disse, você viu que tem uma mangueira assim, 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 não compra. Não compra, que eu comprei e não é nada disso. Não é eficiente. Diz que é uma coisa, mas o resultado é outra. Então tem muitas coisas no nosso mundo que são assim. Elas vendem uma coisa, aparentam uma coisa, mas na íntegra a sua eficiência, zero. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela tem um efeito tremendo e ela não envelhece. Ou seja, ela está sempre atualizada. Quando a gente diz os tempos se modernizaram, é porque a palavra de Deus também está moderna. Mas como assim, pastor? Ela se modernizou? Deus é que fez o moderno. Os homens só copiaram. Mas de antemão, Deus estabeleceu as coisas. Então ela começa dizendo aqui que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ou seja, ela corta dos dois lados. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir. Diga comigo assim, eu sei que Deus sabe, que Ele conhece o que eu estou pensando agora. Se nós nos dessemos conta e tivéssemos ideia do que isso representa, se cada vez que nós pensássemos alguma coisa, Deus colocasse na nossa frente um holograma instantâneo assim, ou seja, tu pensou alguma coisa e Deus projeta um holograma, eu te garanto que em poucos dias nós estaríamos santos, porque nós não iríamos querer ver Deus mostrando o que nós pensamos, porque muitas coisas que pensamos muitas vezes está em desacordo com o que Deus quer, o que passa na nossa mente. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele consegue fazer na palavra dEle esse discernimento de trazer o propósito que está no coração. E não há criatura que não seja manifesto na sua presença. Pelo contrário diz, todas as coisas, diga comigo, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. E todos nós teremos que prestar conta. Amém? Dar conta a Deus. Essa é a diferença da vida cristã. Porque existe um Deus pelo qual toda a humanidade precisará dar conta do que faz. Ou seja, existirá um ajuste de conta.
E nós precisamos saber disso. Então, quando se fala em religiões, muitas delas, um dia conversando com uma pessoa, ela disse: eu sou da Umbanda. Eu disse: tá bom. E o que isso te acrescenta? Não, eu vou dizer uma das vantagens, ele disse para mim. Eu disse: qual? É que eu não tenho vínculo nenhum. Eu vou lá quando eu quero, faço o meu servicinho, volto para casa, não tenho vínculo nenhum. E eu disse: o meu Deus, eu tenho vínculo. O meu Deus, eu presto conta. O meu Deus, eu vou chegar no céu e vou apresentar minha família para Ele. O meu pequeno rebanho, meu primeiro rebanho que Ele me deu. E eu vou citar nome por nome daqueles que Ele me deu. O meu Deus é um prestador de contas. Aí é tão bom quando você presta conta. É tão bom quando você consegue chegar e dizer para aquele que te confiou algo, que você lutou, batalhou junto com Ele, para guardar aquilo que Ele te deu. Agora, diferente de você não presta conta aquele que você diz que você crê, porque você quer fazer as coisas da tua cabeça. E fazendo as coisas da tua cabeça, você pode ter certeza de uma coisa: muitas delas não darão certo. Por quê? Porque nós somos afetados pelo pecado. E o pecado nos desvirtuou da verdade, nos tirou do caminho, nos colocou no abismo. E aí ele diz: me fala um pouco mais dessa tua religião. É assim que Deus nos dá a oportunidade da gente falar das coisas do reino, sem criticar, mas colocando a base da nossa fé, aquilo que Deus representa no seu coração. Amém? Agora, em cima desse texto eu quero falar 5 ações desta palavra, irmão. Se ela é viva, ela é eficaz, ela produz. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. O apóstolo Pedro vai falar que essa palavra ela é poderosa. O verso número 23. No capítulo 1, vai dizer assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. Glória a Deus. Quando você pensa em algo permanente, essa semana, quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de alguns anos atrás, quando as irmãs iam nos cabeleireiros para fazer o tal permanente. Quem lembra disso? E o permanente era para dar uma mudada no cabelo, né? Mas não era para ser algo momentâneo, era para permanecer. A própria palavra diz: permanente. Então você percebe que alguns que tinham cachinhos queriam fazer ficar liso, outros que tinham liso queriam fazer ficar cachinho. Mudar. Agora, ela é viva, ela é poderosa para regenerar. Diga comigo: regenerar. Regenerar. O que isso significa? Na prática, Deus está dizendo: a minha palavra tem o poder de construir, de dar vida ao que morreu. Ou seja, regenerar é construir algo novo. E é Deus quem tem poder, através da sua palavra, para fazer isso. Então nunca menospreze o que Deus pode fazer, seja na vida de quem for. Não importa o tamanho do estrago, do prejuízo que já tenha ocorrido na vida dessa pessoa, saiba que quando há um encontro com a palavra de Deus, a palavra de Deus tem o poder de dar vida, de regenerar aquela pessoa. Glória a Deus. De criar algo dentro dela. Deus tem poder para isso. E o apóstolo Pedro então vai dizer que o sentido é: somos gerados novamente por vontade de Deus. Você lembra quando Nicodemos foi ter um tete a tete com Jesus, no capítulo 3? Nicodemos, nós podemos dizer que ele era um professor, um rabino da escola bíblica da época. Era um homem conhecedor da lei. E Nicodemos começou a ver os feitos na vida de Jesus e aquilo começou a encucar ele. Mas ele tinha insegurança de ir durante o dia falar com Jesus. Ele tinha temor dos demais rabinos da época.
dos religiosos, dos fariseus. Ele compunha o sinédrio, era um conselho político. Mas aí ele tem uma ideia: eu vou ir de noite. Naquela época não tinha a luminosidade que nós temos hoje, era apenas as tochas sendo levadas. Então ele bota um turbante, bota um negócio na cabeça e sai. Ninguém vai saber que é o Nicodemos, e eu vou falar com esse cara aí. E ele chega em Jesus, lá no capítulo 13, ele vai dizer: sabemos que tu é vindo de Deus, porque ninguém faz tais coisas como tu fazes, se não for de Deus. E Jesus logo larga para ele algo assim: tu precisa nascer de novo. E Nicodemos, com uma barba grande, branca, olha para Jesus e diz: como assim nascer de novo? Posso eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? E Jesus para Nicodemos: tu és mestre em Israel e tu não compreendes o que eu estou dizendo? Quem nasce do sangue é sangue, da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então não te admires eu te dizer: você precisa nascer de novo. E aí Jesus está mostrando para ele que dentro dele precisava haver uma mudança. E essa mudança não aconteceria por força do pensamento dele, porque ele gostaria de ser diferente, mas somente através da palavra de Deus que poderia ser gerado um novo Nicodemos. E tanto é verdade que esta palavra entrou no coração dele e um novo Nicodemos nasceu. Porque esta palavra tem o poder de regenerar, tem o poder de mudar. Todos aqueles que a amam e desejam esta palavra têm o poder de construir na sua vida. E não há nada que possa se colocar como obstáculo quando a palavra de Deus está em nós. Ela está regenerando. Sabe como é que eu vejo a palavra de Deus? Você lembra daqueles filmes científicos que quando era necessário reconstruir um braço, reconstruir uma perna, colocavam uma máquina, aquela máquina ficava ia crescendo o braço, normalmente fazendo assim? Eu tenho a ideia do meu Deus. Quando nós chegamos todo esbugalhado diante dele, com a vida toda destroçada, e nos apresentamos em sinceridade e verdade, como dizem Hebreus, não negando o que somos, não negando as coisas que tem que mudar dentro de nós, então esse Deus começa a trabalhar em nós e começa a fazer algo novo. A boa notícia para você nessa noite é que o que você precisa, Deus tem. Amém. Diga para quem está do teu lado: o que você precisa, Deus tem. Amém? Deus tem. Agora, além de regenerar, no capítulo 2, o apóstolo Pedro vai falar sobre outra ação da palavra. Capítulo 2, no verso 2, vai dizer assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse genuíno leite espiritual é a palavra. Agora, olha o que Deus estabelece aqui: que somos nós que precisamos desejar. Então aqui eu vejo várias mamães com bebês pequenos. O que o bebê faz quando ele está necessitado, com fome? Ele chora. E se a mamãe espera um pouquinho, o que ele faz? Chora mais ainda. E se bobear, ele bota a boca no trombone. E ele está dizendo o quê? Chegou a minha hora de mamar, pô. Eu quero me alimentar. O que Deus está dizendo? Que dentro de nós tem que haver um desejo ardente pela palavra dele. Porque a palavra dele é o verdadeiro alimento para nós. E quando nós não nos alimentamos da palavra dele, alguma coisa alimentará o nosso espírito. E podemos receber nutrientes que não são bons, ou alimentos que não são bons para a nossa vida. Então a palavra de Deus tem o poder de nos alimentar, de tornar a nossa vida
uma vida satisfeita para desenvolvimento na fé. É uma coisa interessante. Mas quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana em João capítulo 4, você percebe que Jesus vai lá, conhecendo a situação dela, sabendo que ela precisava ser regenerada, que ela precisava de uma palavra rema, que viesse em encontro da vida dela. Então Jesus vai lá, de uma forma muito simples, se mostra como um camponês, vai lá pegar uma água, e aquela mulher está lá para encher o seu cântaro. De repente Jesus chega e diz: me dá um copo d'água aí, por favor. Ela olha dos pés à cabeça de Jesus e diz: tu não sabe? Jesus não sabe o quê? Que os judeus não se dão com os samaritanos. Como é que tu, sendo judeu, vem e me pede água a mim, que sou samaritano? E Jesus diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede água, tu lhe pediria água, e receberia a água da vida. A mulher olha assim e diz: mas o poço é fundo, não vejo vasilha nas tuas mãos, como o Senhor vai tirar água desse poço para me dar? E Jesus olha para ela e diz: se bebe água desse poço, você volta a ter sede, mas a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Aleluia. Glória a Deus. Se consegue entender isso, sabe o que Jesus está dizendo? Que a palavra de Deus tem o poder de nos fazer satisfeitos. Essa semana eu estava vendo um videozinho aí de uma mimada aí do sul, que gosta de cantar Ei Jesus. E aí dizendo que tinha feito uma tatuagem, porque estava meio cabisbaixo, Jesus entendia, sabe como é que é, né? E eu fiquei olhando aquilo e disse: que tunda bem dada. Mas pare e pensa um pouquinho. Se a palavra de Deus não é o suficiente para gerar satisfação na minha vida, então eu tenho que me tatuar e Deus vai dizer o quê? Você vai lá e faz, porque tu está precisando, coitadinho. Não, a palavra de Deus tem o poder de nos regenerar. A palavra de Deus tem o poder de nos saciar. Glória a Deus. Significa de nós estarmos contentes. Paulo disse: eu aprendi em todas as circunstâncias estar contente, porque Deus me satisfaz. Você entende em nome de Jesus? Quando você sela o teu coração com a palavra de Deus e ela te alimenta, maridos têm olhos para sua esposa, esposas têm olhos para seus maridos. Por quê? Porque é uma vida de satisfação de Deus em nós. Se consegue entender isso em nome de Jesus? Quando nos alimentamos da palavra de Deus, há uma satisfação dentro de nós. E quando você está satisfeito, ainda que alguém venha te oferecer algo, não preciso disso, eu estou satisfeito. É isso que a palavra de Deus representa para nós. Ou seja, não é apenas um livro, não se trata apenas de você dizer eu tenho uma Bíblia, se trata de você se alimentar dela. Uma boa etapa dos cristãos na geração viveu a caixinha das promessas. Quem lembra disso? E eu te confesso, eu também tinha. Mas eu comecei a olhar para aquilo, sabe? Eu comecei a perceber que aquilo parecia moroso. Hoje a gente acordava de manhã, ia lá tirar uma. Aí você lia. Esse aqui não, bota lá. Deus falou comigo. Senhor, obrigado. Sabe, mas você ficou escolhendo coisas. E a Bíblia diz que Deus fala não só aquilo que eu quero ouvir, Deus fala o que eu preciso ouvir. A palavra dele vem para me satisfazer. E muitas vezes a satisfação pode ser também de uma repreensão, para me mostrar que tem coisas que eu posso estar querendo fazer que não é bom, ou até que eu já esteja fazendo e tenho que parar. É a palavra de Deus que me alimenta, amém? Então eu comecei a olhar, eu disse: Senhor, como é interessante Pedro dizer assim, desejai, mas de que forma? Ardentemente. Diga comigo, desejai. Desejai. Ardentemente. Ardentemente. Olha a palavra aplicada aqui.
Olha o verbo. Não é de qualquer maneira que você tem que conduzir a palavra na tua vida. Você tem que desejar ela de uma forma ardente. A palavra tem o melhor para a minha família. A palavra tem o melhor para o meu trabalho. A palavra tem o melhor para a minha vida espiritual. É a palavra de Deus. É por meio dela que eu tenho que viver. Deus de antemão deixou isso registrado para mim e para você. Agora note que na concepção dos homens, nossa, humana, muitas vezes o bebê precisa chorar para a mamãe amamentar. Claro, tem vezes diferente, a mamãe já está ali ligada, mas às vezes está lá no trabalho, está fazendo as coisas e passa no horário. É assim, não é? Não é nem de uma forma intencional, mas passou no horário e o bebê... Agora Deus não deixou você e eu chorar, não. Ele proveu o alimento antes do nosso nascimento. Você consegue entender isso? Amém. A provisão veio antes, justamente para nós não chorar. Ou seja, se eu estou com fome, recorro à palavra. Se eu tenho sede, recorro à palavra. Bebo dele, me alimento dele, para viver por meio dele. Tem o poder de nos saciar. Diga comigo, a palavra de Deus tem o poder de me saciar. Amém? Terceira ação da palavra de Deus está em João 17. Vamos lá? Capítulo 17, verso 17. É um texto muito conhecido. Na oração sacerdotal, Jesus vai mencionar. Vai dizer assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: sem santificação ninguém verá o Senhor. E aqui o texto está dizendo que na oração de Jesus ele está dizendo: Pai, santifica aqueles que são meus na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Então o poder da santificação está nas sagradas escrituras. Se eu quero viver com um propósito para Deus, eu preciso me alimentar dela, e ela por si própria me separará para o propósito pelo qual deseja em mim. Santidade tem a ver com palavra santa. Aliás, essa é uma das coisas que eu estou estudando agora, uma matéria que eu estou estudando, que é a igreja, a história da igreja moderna. Estudando muito sobre Lutero, sobre Calvino, alguns reformadores, de como começou uma revolução quando a igreja se perdeu. Quando havia uma corrupção grande dentro da igreja, e Deus levanta Lutero como uma voz profética da época para construir 95 teses, das quais a igreja se voltaria à palavra de Deus. Somente pela graça, somente pela fé, somente pela palavra, glória somente a Deus, e aí vai. Mas é interessante que se percebe como precisa haver algumas mudanças, porque na ocasião o que se tinha de melhor e moderno na época eram as pinturas. Então, através das pinturas se evangelizava, se levava o conhecimento de Deus. Então, um exemplo, uma igreja como essa, seria pintado nas paredes a imagem de pessoas que representaram a sua época e o que aconteceu naquela geração. Por exemplo, eu estive em Israel em 2011 e estive num monastério. Estive numa igreja, na época, uma igreja católica. Uma igreja muito fervorosa, temente a Deus lá naquele monastério. E dentro dele tinha a história de Estevão. Então era a igreja de Santo Estevão. E toda a igreja por dentro, ela era pintada nos seus vidros a história de Atos. Quando Estevão foi apedrejado, quando ele pregou, cheio do Espírito Santo, quando ele falou: arrependei-vos.
E aí o povo apedrejou ele. Então tinha desde o momento da evangelização até o momento da morte e até o momento que ele se entrega para Deus e quando Deus o recebe para a glória. E era a forma das pessoas entenderem. Aí se perdeu isso. Disso se fez imagem, se colocou Estevão como um santo e Cristo ficou de lado. E aí dizem o santo Estevão. Mas a verdade é que a Bíblia diz que quando você aceita Cristo e a palavra de Deus atua na tua vida, você é santificado, você passa a ser uma pessoa separada para Deus. Então, na linguagem bíblica, a palavra santo tem a ver com alguém que foi recebido por Deus para um propósito, agora ele vive, não mais para se agradar, não para agradar o mundo, mas para agradar a Deus. Então, se você construir uma família, Deus precisa ser glorificado. Se você trabalha, Deus quer ser glorificado no seu trabalho. Em tudo, Deus está em torno disso. Quem é que pode fazer isso? A palavra de Deus. Pedro disse que ela nos alimenta, e Jesus disse que ela é a verdade, e ela nos santifica. Amém. E por que ela nos santifica? Você lembra quando no capítulo de número 13, do mesmo Evangelho de João, quando João fala sobre a Santa Ceia, a última ceia, diz que Jesus naquele dia tira o seu turbante de cima, pega uma toalha, pega uma bacia, e aí ele faz um culto diferente. Um dia eu vi uma igreja fazendo culto do lava-pé. Eu disse: Senhor, quanta coisa que é inventada na cabeça das pessoas. Agora vamos inventar o culto do lava-pé. Próxima Santa Ceia, o pastor Maurício vai lavar o pé de todo mundo. Eu não sei que horas vão sair daqui da igreja, mas vamos lavar. Não é isso que Jesus estava ensinando. Aí quando Jesus pega a bacia e vai para Pedro, Pedro tira os pés e diz: os meus não. E Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro sai do 8 e vai para o 80. Senhor, então me dá um banho. Eu quero todo, inclusive a cabeça. Jesus disse: não. Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. O demais já estáis limpos. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho. Palavra de Deus nos limpa. Amém? Amém. Ela tem o poder de nos santificar, de nos separar, de nos limpar. Diga comigo: a palavra de Deus, A palavra de Deus tem o poder de me lavar. Amém? Agora, tem outra coisa importante aqui que eu notei também. A quarta ação da palavra de Deus em nós está em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Paulo vai falar e despedir-se da igreja. Na época, ele estava pregando em uma região em Éfeso. 3 anos ele estava naquela região evangelizando, levando o amor de Jesus de casa em casa, ensinando, trazendo os princípios do reino. E aí o Espírito Santo de Deus vai trazê-lo de volta a Jerusalém. Ele sabia que voltando para Jerusalém, ele não sairia mais de lá. Seria o final da carreira dele. Ele tinha essa compreensão. Então ele vai falar, olha o que ele vai dizer aqui. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de vos admoestar com lágrimas a cada um. Verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Veja que o Senhor aqui está com letra maiúscula. Então ele está dizendo: agora eu vos recomendo a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Você sabe o que ele está dizendo? Que a palavra de Deus tem o poder de construir em você. Em tempos que a gente vive, queridos, o mesmo apóstolo Paulo vai fazer
uma analogia a respeito de quando construímos algumas coisas e não cuidamos do material que colocamos. O fundamento é Cristo. Mas Cristo não é só o fundamento, Ele também te dá materiais para você construir. E o apóstolo Paulo vai dizer que podemos alguns construir com feno, com palha. Outros podem construir com madeira. Outros podem construir com pedras preciosas. Outras podem construir com ouro. E essa semana eu ia conversar com a minha filha, nós estávamos tomando um café e surgiu esse assunto. Eu disse, você imagina, você constrói uma casa de palha, e aí de repente, dá uma faísca, o que acontece? Pega fogo, e depois que pegou fogo na palha, queima tudo. Já era. Sabe o que Deus diz? Que nós precisamos cuidar como nós edificamos a nossa vida. Agora, diferente da palha, quando você vai perceber que você edifica com ouro, e a palavra de Deus se assemelha a isso. O ouro é completamente diferente, porque se você associar o fogo ao ouro, em vez de ele danificar, ele lapida, ele se torna mais precioso ainda. Significa que quanto mais você deixar a palavra de Deus trabalhar dentro de você, e os calor da vida tentar vir, trazer algum prejuízo na tua vida, aquele prejuízo que talvez o mundo pensava que iria gerar em você, Deus redundará em bênção na tua vida. Amém. Aparecerá os resultados na tua vida. Amém. Com base ao quê? Ao fundamento que você deixou Deus ser a pedra angular da tua vida, mas também te ajudar a construir e a edificar o teu coração. Isso é sério. Paulo disse, eu estou saindo no meio de vocês, aparecerão malucos tentando desvirtuar vocês, mas eu sei uma coisa: se a palavra da graça permanecer no coração de vocês, vocês vencerão. Vida de vocês será edificada. O tempo passará, mas vocês permanecerão, porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Essa é a diferença. Então a palavra tem o poder de edificar. Diga comigo, a palavra tem o poder de edificar. Amém? Amém. De construir nos mínimos detalhes. Por quinto, Salmo 119. O verso de número 105. O salmista vai dizer assim: lâmpada para o quê? Meus pés. E luz para o meu caminho. É interessante quando Davi tem essa percepção da luz, do caminho. Lendo o livro do Raymond, Evangelismo por Fogo, te aconselho, se você quer um avivamento, quer buscar desejo por almas, leia esse livro, que é 300 e poucas páginas. Fala sobre como Deus usou ele de tal forma, ele já está na glória. No passado Deus o recebeu. Um dos maiores evangelistas que essa terra teve nesses tempos contemporâneos. Milhares e milhares de pessoas salvas na África. Deus usou muito ele. Mas ele disse: eu estava evangelizando e uma pessoa chegou, uma senhora, e disse para mim: bom, que eu tenho um problema na minha vida, parece que eu estou sempre caminhando nas trevas. Tudo que eu faço dá errado. A sensação que eu tenho é que eu estou caminhando sempre nas trevas, porque eu não consigo dar uma certa. Sempre estou fazendo as coisas e as coisas não estão dando certo. E ele disse: eu rapidamente busquei no Espírito e disse: Senhor, eu preciso dar uma palavra para essa pessoa. E o Espírito Santo me disse: fala sobre luz. Então ele disse: minha senhora, vou fazer um posicionamento para a senhora poder entender. Digamos que o sol esteja nessa posição e eu estou com as costas para o sol. O que vai refletir em minha frente? O quê? Sombra. E se eu caminhar, eu estarei sempre pisando aonde? Na sombra. Na sombra. A sombra tem a ver com a escuridão. Quando Jesus fala em mudança de vida, ele diz: arrependei-vos e
convertei-vos. Conversão é um ato que depende de nós. E como isso se dá? Esse simples ato. Eu estou com um problema, só piso na escuridão. Então agora eu me arrependi, eu entendo que eu estou errado. Eu mudo de posição. Simples. A luz de Deus baterá à minha frente. E o meu caminhar será em luz. E as trevas ficarão para trás. Você entende em nome de Jesus? Amém. Davi discerniu isso muitos milhares de anos atrás. Jesus havia dito em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Terás a luz da vida. Agora o salmista diz: lâmpada para os meus pés. Ele diz: Senhor, é a tua palavra que está me conduzindo. Nela eu tenho luz para agir. Nela eu tenho luz para tomar decisões. Nela eu consigo caminhar seguro. É a palavra de Deus que faz isso em nós. Você entende o apreço que nós precisamos ter pela palavra? É por isso que Deus deixou ela escrita para mim e para você. Não abra mão de te familiarizar com a palavra. Não se trata de religião, se trata de vida ou morte. Se você a tem e guarda, Jesus diz: aquele que me guarda, eu também vou guardá-lo. Aquele que me tem, eu também terei. Aquele que me desejar, eu também desejarei. Mas aquele que me negar, eu também negarei. Você consegue ver como Deus age, como Deus faz. Então, a palavra tem o poder de nos iluminar. No verso de número 107, olha o que ele vai dizer aqui. E é o sexto princípio. Estou aflitíssimo. Quantos aqui já passaram por uma aflição na vida? Não é bom passar por aflição, mas Jesus disse que nós passaríamos. E ele diz: passar, não permanecer na aflição. Agora o salmista diz: eu estou aflito. Não, eu estou aflitíssimo. Significa, ele diz: eu estou em situação dificílima. Aí olha o que ele vai dizer: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus tem o poder de nos vivificar. E esse vivificar significa o momento da aflição, o momento que ela vem tentando te derrubar, a palavra de Deus te constrói e te coloca de pé. Ninguém vai entender isso, mas o salmista sabia que Deus era assim. Ele sabia o que Deus poderia fazer. No verso de número 116, olha o que ele vai dizer: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. É interessante. A promessa de Deus era a sua palavra. Há um amparo nela para mim e para você. No Salmo 154, aliás, no versículo 154, olha o que vai dizer: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus tem o poder de nos vivificar, e é por meio dela que eu e você temos que viver. Ela é tudo que nós precisamos. Não desgrude o teu coração da palavra de Deus, pois ela tem o poder de fazer coisas que você não imagina. Amém. Quando Deus entregou uma promessa para Josué, Deus vai dizer para Josué: medita na minha palavra, de dia e de noite. Então, veja que tem um então, ela farás prosperar a tua vida. Note que a palavra de Deus tem o poder de nos prosperar. Simples assim. Como isso acontece, pastor? Isso é um mistério.
Deus pode encher teu coração de conhecimento, de sabedoria. Você pode ter ideias, projetos poderão aparecer, coisas que você não imagina, com base em única coisa: se você desejar acolher e viver a palavra de Deus, não da forma que você quer, mas da forma que ela diz que você tem que viver. Jesus disse: quem crer em mim, conforme diz as Escrituras. Não é conforme diz o pastor Maurício, o ministério tal, a igreja tal, é conforme as Escrituras revelam. Então a nossa alma, então o nosso espírito, então todo o nosso ser, segundo o conselho de Deus para Josué, prosperaria. Quem sabe isso está faltando para esse século 21. Talvez nós podemos dizer para Deus essa noite: Senhor, eu já consigo enxergar 2022, onde muitos estão vendo crise, onde muitos estão vendo coisas difíceis. Nós podemos enxergar da parte de Deus a sua benevolência, a sua graça e o seu sucesso na sua igreja. Glória a Deus. Amém. Com base a nós acolhermos a palavra de Deus. E eu quero encerrar com o texto de Tiago. Os irmãos do louvor, capítulo de número 1. Versículo de número 25. Mas aquele que considera atentamente na lei a lei perfeita, lei da liberdade. Você sabe o que é a lei perfeita e a lei da liberdade? Palavra. Olha o que está dizendo o texto. Mas aquele que considera. Você sabe o que é considerar? Quando alguém te considera, o que acontece? Por exemplo, aqui está na frente minha mana, meu cunhado. E eu considero eles como meus irmãos, mas também considero ela como pastora, como ministro de Deus. Muitos conselhos ela me deu, muitos conselhos ela tem me dado, porque é uma consideração. Quando você considera a palavra de Deus, quando você olha para ela e você dá atenção devida naquilo que ela está profetizando sobre a tua vida, Tiago vai dizer assim: não sendo ouvinte negligente. Significa, não basta apenas você ouvir o que Deus está dizendo para você, mas você pegar aquilo e jogar no lixo. Não basta dizer para ela: mana, pastora Mara, eu te considero, mas quando vem o conselho negligente, sai para fora. Ela tem uma participação grande na minha vida, por muitas coisas que ela fez, por muitas coisas que ela me disse, juntamente com meu cunhado. Então você percebe que a palavra de Deus, Tiago está dizendo, se você considerar ela, se você tiver atenção nela, ela é uma lei perfeita, ela é uma lei abençoada, e você perseverar nela, não sendo apenas um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Se você acolher ela na tua vida, Tiago diz assim: e serás bem-aventurado no que realizar. Pergunto para você: quem não quer ser bem-aventurado? Bem-aventurado significa muito feliz. A humanidade caminha todos os dias querendo ser feliz, encontrar a forma da felicidade, seja profissional, seja emocional, seja financeira. Todos buscam isso todos os dias, mas esta realização você não paga, você recebe de graça de Deus. Amém. Se você obedecer. Por isso, no capítulo 4 de Hebreus que nós lemos diz: se nós não formos obedientes e nós deixarmos a palavra
acessar a nossa vida, discernir que tem coisas que você tem que mudar, não amanhã, hoje, já. Amém. Porque ela está discernindo o teu pensamento, está dizendo, muda enquanto é tempo. Ah, mas eu nasci dentro de um lar assim, eu tinha um pai assim, eu tinha uma mãe assim. Deus está dizendo, você tinha, agora você tem. Eu tenho a minha palavra que pode te regenerar, mas eu só posso tocar naquilo que você permitir. Se você continuar com essas mesmas manias, você vai envelhecer, o tempo vai passar e você não vai conseguir receber o sucesso da minha palavra. Mas se você te entregar de coração, dizer, Senhor, não há nada que eu possa esconder de ti, tudo está patente aos teus olhos. Eu sei e reconheço as minhas fraquezas, eu sei e reconheço as minhas limitações, mas eu tenho um Deus que não é limitado. Amém. Eu tenho um Deus que não é um Deus que tem problemas, é um Deus que pode solucionar os meus problemas. Glória a Deus. É um Deus que pode reconstruir a minha vida. Você entende isso? E é isso que nós precisamos voltar no nosso coração e dizer para Ele: Senhor, eu não quero ser um ouvinte negligente, mas eu quero ser operoso e praticante. Não fazemos as coisas para Deus porque não temos dificuldade, não temos problemas. Nós temos que fazer por um ato de fé, acreditando na Sua palavra, porque é ela que tem o poder de construir-nos, realizar-nos e nos dar bem-aventuranças, nos tornar muito felizes. Um dia eu quero conversar com Davi. Esse dia está próximo. Porque a gente fala desse homem e não faz ideia das batalhas que esse homem viveu e conflitos que ele enfrentou. Mas o cara com coração para adorar a Deus. Está chovendo canivete, os negócios está complicado. E o homem levanta as mãos e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus. Ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu hei de habitar na casa do Senhor, não um dia, não 2 dias, não 3 dias, mas para sempre. Ele diz. É porque ele acreditava na palavra de Deus. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha pastor, ele não tinha uma igreja, mas ele tinha a palavra infalível de Deus. Hoje nós temos pastor, temos igreja, temos a Bíblia, e não levamos a crédito a palavra que Ele tem nos dito, as profecias que Ele tem nos entregado. Muitas vezes o coração de Deus chora, queridos. Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que Ele disse, as últimas palavras dele? Está consumado. Em outras palavras, ele diz: tudo o que precisava ser feito, eu fiz. Não há nada mais a realizar, Deus. Tem uma coisa que eu fico assim, ardendo dentro do meu coração, quando eu ouço o pastor dizer assim: o melhor de Deus está por vir, igreja. E eu digo: meu Deus, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus é a Sua palavra. Agora nós só vamos contemplar os benefícios disso na nossa vida. Mas se nós estivermos esperando algo novo de Deus, então significa que nós estamos querendo de Deus, esperando uma coisa que já veio, e eles estão esperando o Messias. O Messias virá pela segunda vez, e eles estão aguardando o primeiro Messias ainda. Eu disse um dia: pastor, não é assim. O melhor de Deus está entre nós. É Jesus, o Cristo vivo, a Sua palavra, que quando lida, quando almejada, quando desejada, tem o poder de criar, de perdoar, de restaurar, de dar nova vida, quando tudo parece perdido. Deus nos levanta e nos coloca de pé. Amém. Nós vamos tomar a ceia nesta noite. A ceia é o corpo de Cristo. É uma afirmação, ele diz: quem de mim se alimenta,
por mim também vai viver. É por isso que eu botei a mão no arado há muitos anos atrás. E às vezes a coisa está pegando, o couro está pegando. E eu só me lembro desse texto. Mas Maurício, depois que botou a mão no arado, eu não posso mais pedir tempo para Deus. Eu vou dar um tempo. Mas que tempo? Outro dia eu estava no meu quarto chorando e disse: Senhor, eu acho que eu já passei da metade da caminhada. Vou voltar a andar. Então vivifica-me, Senhor. Dá-me força, dá-me coragem, dá-me ânimo, dá-me fé. Porque é tudo que nós precisamos. E eu me lembrei que ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Quando você está fraco, aí é que você é forte. Porque é o meu poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você quer, é o que eu desejo para você. Você entende? Quem deseja que um dia morar no céu? Mas já começou aqui na terra. Amém. Desde o dia que você te converteu, o dia que você aceitou Cristo, a eternidade já começou a contar. Por que eu vou esperar para viver o céu lá no céu, se eu posso trazer o céu aqui na terra? Jesus não disse: venha a nós o meu reino, seja feita a tua vontade. Então, se no céu eu sei que a vontade de Deus é suprema, por que eu não trago ela para viver os meus dias aqui? Você entende? Porque é isso que Deus deseja para mim e para você. Venha a nós o teu reino, viva hoje o céu. Seja um cidadão do céu aqui na terra. Contemple a palavra de Deus. Deixe ela fazer por você o que você não pode fazer. Deixe ela construir o que você não consegue fazer. Ela é poderosa. Eu quero que você fique de pé nesta noite. Diga para Deus: nós te adoramos, Jesus. A tua igreja está reunida nesse lugar, Senhor. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Os irmãos que vão seguir a ceia, nós te adoramos. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Você sabe que um dia eu estava orando, e uma das coisas que sempre no meu coração ardeu foi ajudar as pessoas. Eu vejo às vezes a dificuldade, a luta de alguns. Eu disse: Senhor, de alguma forma eu quero ser bênção na vida dessa pessoa. Mas um dia orando e lendo esse texto do apóstolo Paulo, que diz que
porque eu recebi do Senhor. E eu entendi que você não pode dar algo que você não tem. Por mais que você sinta a vontade de ajudar alguém, se você não tem o recurso para ajudar, você vai ficar só na vontade. E a vontade pode te frustrar. Então Paulo disse: eu recebi do Senhor, e porque eu recebi do Senhor, eu posso entregar para vocês. Então eu disse: Senhor, eu quero receber de Ti. Eu quero que o Senhor abasteça a minha vida para que eu possa dar, Senhor, aquilo que o Senhor, só o Senhor pode entregar para nós. E Paulo disse aqui: eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, este pão, Jesus disse. Tendo dado graças, ele partiu e disse: isso é o meu corpo dado por vós, fazei memória de mim. Jesus, obrigado pelo teu corpo, pelo pão vivo que desceu do céu. Jesus, nós te glorificamos nesse pão, Senhor. Ah, Senhor, obrigado porque este pão nos alimenta, este pão nos traz vida e vida abundante. Nós queremos participar nessa noite com alegria, na certeza de que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para vivermos esta fé e esta esperança, Senhor. Então, Deus, queremos nos alegrar junto com os nossos irmãos, abençoamos o pão em nome de Jesus e fazemos em memória de Ti até que o Senhor venha. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão descer e passar a mão agora. Receba Ele. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus e diga para Deus essa noite assim: a palavra de Deus já te regenerou, você recebeu algo novo de Deus. Então você pode dizer assim para Deus. Diga para Ele com todo o teu coração: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. É a palavra que tem nos ensinado. Fruto deste novo coração. Diga assim agora para o teu irmão: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: querida, precioso és para mim, querida irmã. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
Pedro, capítulo 2. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se na sua boca, pois ele, quando traído, não